Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter, tá? Nesta aula de hoje, falarei sobre o comando MainQuestion, tá? Então, o comando MainQuestion é um comando que permite mostrar uma pergunta na tela para o usuário, ele faz com que o seu robô mostre uma pergunta para o usuário e o usuário tenha a opção de responder positivamente ou negativamente. Então, ele mostra uma mensagem, uma caixa de mensagem, né? Com dois botões, yes ou no, né? Para cada resposta, a cada resposta pode ser associada uma ação, uma operação diferente. Então, se o usuário responder sim, yes, alguma coisa será executada. Se ele responder não, uma outra coisa será feita pelo seu programa, pelo seu robô, tá? Antes de antes de começar a falar sobre esse comando, eu preciso reforçar as regras básicas da linguagem iScripter, tá? Eu sempre faço isso em todos os vídeos. Então vamos lá. Antes da declaração de cada comando, você deve declarar a setinha de caracteres, ou também pode ser chamada de seta direcionamento de diretiva, na verdade. Tá? Direcionamento de diretiva, que é composta pelo sinal de igual e pelo sinal de maior, certo? Os comandos devem ser declarados após essa seta, os nomes dos comandos. Você pode deixar um espaço ou não entre a seta e o comando, isso depende de cada desenvolvedor. E os nomes dos comandos devem ser sempre escritos em letras maiúsculas, então não escreva comandos em letras minúsculas, né? Os comandos, tá? Isso é aplicado aos comandos. E nem com letras minúsculas e maiúsculas mescladas. Caso contrário, você terá um problema com o seu programa, ele não funcionará. Você terá erros aí, tá certo? Cada comando pode aceitar ou não parâmetros. A maioria dos comandos da linguagem iScripter aceitam parâmetros. Os parâmetros são informações necessárias à execução do comando que você deve declarar abaixo do comando. Então, os comandos que aceitam parâmetros sempre aceitam parâmetros dessa maneira aqui, ó, nesse formato, sempre abaixo, tá, do nome do comando. Aqui nós temos a linha 1 de parâmetro e nós temos a linha 2 de parâmetro. Podemos ter a linha 3, a linha 4, a linha 5. Isso depende de cada comando e você deve consultar o manual da linguagem iScripter para saber mais. Tá? Lá no site da inteligência computacional você encontra você encontra mais informações. Lá você pode baixar o manual da linguagem, tá certo? Você não deve deixar espaço, desculpe, não deve pular linhas, né, entre parâmetros e comandos, ou entre parâmetros e parâmetros, tá? Então, entre parâmetros você não deve pular linhas, certo? E nem entre comandos e seus parâmetros, né? Então, parâmetros devem ficar juntos aos comandos, desculpe, aqui eu errei. Parâmetros devem ficar juntos aos seus comandos e os outros demais parâmetros devem ficar juntos com os outros parâmetros. Então, assim, nós formamos o que? Um bloco de comando, tá? Um bloco de comando, né, que também, né, deve ser separado dos demais comandos da linguagem, tá? Através de quebras de linha, certo? Então, eu tenho aqui um programinha já pronto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar umas linhas para cima, eu já tinha isso aqui digitado, tá? Eu vou reduzir o tamanho da fonte, ficar mais fácil exemplificar. Então veja que aqui eu tenho alguns blocos, né? Nesse programinha, eu tenho um programinha aqui na tela, eu tenho alguns blocos de comando aqui, tá? Então o meu primeiro bloco de comando, um comando com seus parâmetros, o meu segundo bloco e o meu terceiro bloco. Ambos são separados todos eles são separados por linhas vazias, por quebras de linha. Tá? Eu pulo uma linha entre cada bloco de comandos. Aqui nós temos uma pequena exceção. Esse comando aqui, ó, ele está isolado, ele não tem parâmetros, né? Mas como entre cada bloco de comandos deve ser pulado uma linha, obviamente aqui considera-se um bloco de comandos. E aqui é um outro comando. Então, mesmo que ele não tenha parâmetros, mesmo que ele seja isolado, que é o caso aqui, ele deve ficar, deve ser pulado uma linha entre o bloco anterior, ou entre o comando anterior e este comando. Tá certo? Bom, hoje, então, nós estudaremos esse comando MainQuestion. Vamos voltar ao comando MainQuestion, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Aqui eu já tenho um programa montado para explicar o funcionamento desse comando. Tá? Eu já montei aí previamente um programinha. Então vamos compreender como funciona isso. O comando MainQuestion aceita os seguintes parâmetros. Veja, primeiro um título para a caixa de mensagem. Tá? Depois, a pergunta a ser feita para o usuário. Então você fará uma pergunta para o usuário. Então o seu robô, se você desenvolver um robô, você poderá fazer com que o seu robô se comunique com o usuário e faça perguntas para o usuário para que o usuário possa interagir
e decidir sobre quais ações o robô executará, ou quais tarefas o robô executará, tá certo? Bem, então tenho aqui, voltando lá, recomeçando, eu tenho, opa, eu errei, desculpe, eu tenho o título, né, da minha mensagem, eu tenho, o título da pergunta, a pergunta, e eu tenho o caminho 1 a ser seguido e o caminho 2 a ser seguido. O que significa isso? Caso o usuário responda sim ou yes, afirmativamente, no caso, para a pergunta, então eu estou perguntando, você deseja mostrar vitória? Se ele responder sim, neste caso, o meu robô seguirá o caminho 1. O que significa isso? Ele será desviado, o fluxo de execução do meu programa será desviado automaticamente para a linha que estiver marcada com este mesmo nome aqui, ó. Tá? Então, caminho 1, o meu robô procurará uma linha que tenha o comando merc, certo? Juntamente com o nome da linha, o caminho 1. O merc é um comando que faz uma marcação de linha. Ele marca uma linha, ele dá um nome para uma linha. Tá? Eu não vou explicar esse comando nessa videoaula, porque não é o objetivo. Mas se você quiser saber mais, existe um vídeo lá no canal do YouTube falando sobre a estrutura GoMerc. Procure sobre a estrutura GoMerc e você entenderá um pouco mais a fundo esse comando, tá? Bom, mas basicamente ele permite fazer um desvio de linha, tá? Então voltando aqui, o meu usuário respondendo yes, afirmativamente, o fluxo de execução irá para esta linha aqui, né? Se o usuário responder no, ou seja, se ele responder não para a pergunta que está sendo feita, ele seguirá o caminho 2. O que significa isso, né? Neste caso aqui, o meu robô pulará este bloco de comandos que está selecionado. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele ir para a linha que tem este nome, caminho 2. Ele vai procurar esta linha e ele chegará aqui, ó, aqui embaixo. Né? Então ele automaticamente, né, o fluxo de execução do meu programa automaticamente será desviado para esta linha aqui que está com o comando merc, merc caminho 2, tá certo? Logo, eu farei um desvio, então por isso se chama desvio de fluxo, né? Eu vou pular algumas coisas dentro do meu programa. Neste caso aqui, eu estarei pulando, ó, se eu seguir o caminho 2, estarei pulando este bloco aqui, ó. Ele virá direto para cá, certo? Bom, em cada desvio, né, que será seguido de acordo com a resposta do meu usuário, dependendo da resposta do usuário para a pergunta que está sendo feita, eu terei que executar algumas operações. Então, quando o meu robô seguir o caminho 1, ele executará, neste momento, eu estou pedindo para que ele execute o quê? Uma operação simples. Ele mostra uma mensagem na tela. Você venceu. E ele faz isso através do comando mens. Tá? Então, esta mensagem de baixo é um parâmetro do comando mens. Então, o comando mens mostra essa mensagem aqui. Tá? Se o meu usuário escolher não, se ele responder não para a pergunta, o meu robô seguirá o caminho 2, que ele seria este aqui que eu estou selecionando na tela, e executará esta outra ação aqui, ó. Mostrará a mensagem, você perdeu, né? Também usando um comando mens, tá? Se você quiser saber mais sobre esse comando mens aqui, procure um vídeo lá no canal da Inteligência Computacional no YouTube, e com certeza tem um vídeo sobre esse comando, mas ele é bem simples, tá? Ele só tem a finalidade de mostrar uma mensagem na tela, tá? Simples mesmo. Diferente um pouco desse comando lá em cima, do comando mens question, que na verdade mostra uma mensagem em forma de pergunta, que é o que a gente quer, o alvo dessa aula de hoje aqui, dessa videoaula. O comando mens question mostra uma pergunta, para que o usuário tenha a chance de responder, e dependendo da resposta, uma ação, né, uma operação qualquer aí será executada, tá? O comando mens não. O comando mens que está selecionado ali, ó, ele simplesmente mostra uma mensagem, apenas isso, mais nada. Ok? Bom, e aí, e esse comando endprog aqui, para que serve, né? Tem um comando aqui também. Então esse comando aqui, deixa eu explicar, esse comando endprog é um comando que finaliza o programa. O que ele faz? Ele termina a execução do meu robô, ele fecha o robô. Nesse caso aqui, depois que essa ação for executada, o meu robô, né, depois que esse bloco de comandos aqui for executado, ó, que uma mensagem for exibida na tela, o meu robô será finalizado a partir desse comando aqui. Significa que o bloco de baixo não será executado, que ele encerrará o programa neste ponto aqui, ó. Tá? Se ele para aqui, ele interrompe aqui, ele não continuará a execução do programa, né? Por que eu coloquei esse comando aqui, ó? Isso tem uma finalidade. Pelo seguinte, veja só. Quando eu executo esse bloco de comandos em cima, que eu mostro uma pergunta na tela para o usuário, se o usuário responder sim, e o caminho 1 for seguido, significa o seguinte, este bloco de baixo aqui será executado, certo? E se eu não terminar o meu programa aqui, ó, se eu não colocar este comando aqui, que eu selecionei, sabe o que vai acontecer?
eu vou até tirar aqui significado, vou tirar simbolicamente daqui, ó, deletei. O que vai acontecer? A execução do meu programa, ela deve continuar sempre após o último comando executado. Então, se o último bloco de comandos que for executado for este aqui, significará que o meu programa, meu robô seguirá a execução de comandos para o bloco de baixo, para o bloco seguinte. E ele vai chegar onde? Ele vai chegar aqui, ó, onde eu selecionei. Então, se eu não colocar aqui o comando endprog, onde ele estava aqui, ó, né? O que acontece? Eu teria um problema aqui. Por quê? Porque se eu executar, né? Se o meu robô, desculpe, executar este bloco de comandos e mostrar uma mensagem, e depois ele mostrar uma segunda mensagem, ele estará mostrando duas mensagens para a mesma resposta que o usuário me der, e não é o que eu quero, né? O que eu quero é que se ele responder sim para a minha, ou seja, positivamente, afirmativamente para a minha pergunta, essa pergunta, você deseja mostrar vitória? Se ele responder afirmativamente, eu quero que apenas o caminho 1, a operação do caminho 1 seja executada, esta aqui, ó. Ou seja, mostrará apenas uma mensagem na tela que é esta aqui, ó. Você venceu. Então é só isso. Se eu mostrar duas mensagens em sequência, não é o que eu quero, né? Eu não estaria obtendo o resultado esperado. Não quero mostrar duas mensagens caso ele me responda afirmativamente aqui, ó. Caso ele siga o caminho 1, certo? Então, para o caminho 1, eu executo um bloco de comandos. Para o caminho 2, eu executo outro bloco de comandos, certo? Então, eu deixo o quê? O comando endprog. Assim, o que acontecerá é que se o caminho 1 for executado, eu executarei este bloco que está selecionado e terminarei o programa. Pronto, mostrei apenas uma mensagem para uma das respostas do usuário. E quanto ao caminho 2, eu preciso do comando endprog? Será que eu preciso? Veja, do comando endprog aqui, ó, abaixo desse bloco de comandos aqui. Será que eu preciso? Não. Por que eu não preciso? Vou explicar. Não preciso. Vou tirar aqui esse comando. Por que eu não preciso? Porque, por padrão, no editor de códigos da linguagem AI Scripter, que é esse editor que nós estamos usando aqui agora, sempre que o último comando ou o último bloco de comandos no meu programa for executado, automaticamente o robô será finalizado caso eu não faça mais nada. Caso não existam outros comandos abaixo, né, no final do programa, o robô será finalizado automaticamente, ele será fechado. Então, este comando de prog aqui é desnecessário quando você está lidando, né, com o final do programa, tá? Então, como esse aqui é o fim do programa, eu não preciso colocar o endprog. Eu já sei que o programa será finalizado porque eu não tenho mais comandos aqui abaixo, né? Eu não tenho mais nada após este bloco aqui, certo? Ok, vamos executar o nosso programa. Vamos ver o que acontece, tá? Deverá aparecer essa pergunta na tela para o usuário e ele terá a opção de responder yes ou no. Caso yes, será executada a mensagem do caminho 1. Caso no, será executada a mensagem do caminho 2. Vamos ver então. Executarei aqui, clicarei no botão executar lá em cima. Vamos ver. Pronto. Temos aqui a pergunta, ó. A pergunta esperada. Você deseja mostrar vitória? Eu responderei yes. Vamos ver o que acontece. Veja, aconteceu o esperado. Você venceu. Ele mostrou a mensagem que nós esperávamos. Aqui agora, nós temos ali a questão do comando endprog, né? Quando eu clicar no botão OK e confirmar esta mensagem aqui, o meu robô será finalizado, porque eu coloquei um comando endprog lá, tá? Como eu tinha mostrado. Então eu clicaria em OK. OK, robô finalizado. O que fez? O que ele fez? Ele executou esse comando aqui. Quando eu dei OK na mensagem, ele saiu daqui, dessa mensagem, e terminou o programa aqui. Porque eu estou dizendo endprog termina o programa. É isso que faz esse comando, certo? Vamos executar o robô novamente. Vamos responder no, né? Resposta no. Vamos executar o segundo caminho, que seria o caminho 2 agora aqui, ó, né? Então ele deverá mostrar para mim agora esta mensagem na tela quando eu responder no, tá? Vamos ver. Executarei o comando novamente, vamos lá. Muito bem, a pergunta novamente. Você deseja mostrar vitória? Agora eu responderei não, tá? Eu respondi yes, agora eu vou responder no. Vamos ver? Perfeito. Veja que a mensagem você perdeu, né, com várias exclamações, apareceu aqui para mim. Ok? Muito bem. Ele seguiu o caminho 2. Então, se eu seleciono, se eu confirmo, se eu clico no botão yes, ele segue o caminho 1. Se eu clico no botão no, ele segue o caminho 2. Tá certo? Então, meu robô faz uma escolha aqui, faz uma escolha dependendo da resposta do usuário, através do comando main_question. Tá? Se eu clicar em OK, o robô será finalizado, porque a mensagem que está aparecendo aqui, lá no meu código, no código do meu programa, está posicionada no final do programa. E como eu disse, quando a última linha do programa é atingida, né, o robô termina automaticamente. Não preciso colocar nenhum comando, né, de finalização. Então vamos ver. OK, finalizou. Pronto, perfeito.
tá? Executou este bloco, né, mostrou esta mensagem e encerrou o programa, porque eu não tenho mais nada abaixo desse comando. Certo? Ok? Então é isso que eu tinha para mostrar, tá? O que eu tinha para mostrar hoje aqui era este comando aqui, ó, o comando main question, tá? Que mostra uma pergunta na tela, esperando que o usuário responda sim ou não, yes ou no. E aí aí você, como programador, se fizer um robô que tome decisões, decidirá o que fazer caso, dependendo, desculpe, da resposta do usuário, né? Caso ele responda uma coisa ou outra, você decidirá o que o robô deverá fazer, tá? É isso que eu tinha para mostrar hoje. Muito obrigado e até a próxima, tá?